Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast. E hoje nós estamos eu estou com muita vontade de conversar com vocês ou trazer aqui para vocês uma reflexão e uma fala. Não sei como é que eu posso nominar isso, mas gostaria de falar sobre acolhimento. Esse tema, ele é um tema que é muito interessante para mim enquanto psicólogo e enquanto profissional da saúde. E eu trago um recorte bem especial aqui enquanto instrutor de escolas técnicas de enfermagem e de como essa temática é pensada, é curiosa para os estudantes de enfermagem e que me faz pensar e me fez pensar muito tempo sobre como isso pode ser visto não só por esses profissionais de saúde, mas por todas as pessoas, ou a grande maioria, e assim por diante. E o primeiro gatilho que sempre me veio ao ouvir as perguntas sobre acolhimento, assim, essas perguntas foram durante as aulas, antes das aulas, ou antes mesmo de eu ser professor, já havia perguntas nesse quesito, né, sobre o que é acolher, Alisson? E aí eu trazia algumas respostas, mas essa pergunta sempre ficava comigo, né, me tocando, me fazendo refletir, me fazendo pensar e me questionar também, enquanto pessoa que utiliza desse elemento, vamos dizer assim, que faz parte da nossa forma de ser no mundo, é, na minha atuação profissional. E desde então eu fico me pensando, o que é acolher? O que é acolher alguém? O que é possibilitar acolhimento, né? E isso foi me trazendo algumas reflexões e também foi se unindo a algumas percepções que geraram outras análises sobre como é que nós percebemos o acolhimento. Dentro das minhas atuações profissionais, consegui entrar em contato com diversos tipos de acolhimento, com diversos tipos de formas e leituras sobre o acolhimento. E uma que é transversal a todas, ou a quase todas, foi o acolhimento como algo protocolar. Ou seja, o acolhimento como parte de um protocolo, como uma peça, como algo que não é parte do todo, mas sim que é, como é que eu posso dizer, uma parte desconexa. Ele não é aquele todo, ele é só uma parte avulsa, uma parte solta. E isso sempre me chamou a atenção. E pensando hoje sobre acolhimento, eu penso e trago uma outra onda de vivência, uma outra onda de interpretação. Pois o acolhimento acaba entrando numa perspectiva de que é protocolar, como eu já disse, ou seja, é uma parte do processo. E aí eu fico me questionando, então o acolhimento ele termina em determinado ponto ou ele continua sempre presente naquele movimento de estar com aquela pessoa, de estar naquela ação, de estar com aquela atitude? Porque eu começo a pensar que, em sua maioria, pode-se entender o acolhimento como sendo algo protocolar, porque ele tende a ser entendido como parte de uma estratégia, que é fazer com que o outro pare de expressar sofrimento. Que é aquele velho, chega aqui, deixa eu lhe dar um abraço, não chora não, calma, vai passar. Ou então, calma, isso é muito pouco, tem tanta gente coisa pior, né? E esse tipo de acolhimento, ou essa reflexão sobre acolhimento, vai meio que colocando divisórias, né? Isso é do acolhimento, isso não é, isso pode, isso não cabe, isso cabe. E isso tudo vai pensando em trazer o questionamento. Então, o acolhimento é uma técnica? Ah, eu posso aprender a fazer o acolhimento. É preencher uma ficha tal, é fazer tal pergunta, tal escrita e assim por diante. Só que o acolhimento ou este estado de acolhida é muito mais do que simplesmente executar algumas perguntas, executar alguns registros de respostas.
mas diz de um estado de estar com o outro. Ou seja, é muito mais do que técnica, é muito mais do que só um pedaço do todo. Acredito eu que o acolhimento é um jeito de ser, um jeito de se expressar. E esse jeito de ser e de se expressar não diz somente de uma linha unilateral, ou seja, onde eu vou e acolho aquele outro. Mas esse outro, quem é? Está precisando de acolhimento? Está frágil? Não está? Ou naquele momento precisa de um lugar para se resguardar e pode ser você nas suas falas, no seu acolhimento, no seu abraço? Então a gente começa a entender de que, melhor, eu começo a pensar de que o acolhimento ele ultrapassa essas barreiras. Ele ultrapassa essa questão do é somente um jeito, assim, não digo assim, uma técnica, uma coisa que se faz. Não. O acolhimento ele é transversal, ou seja, ele perpassa tudo isso, mas ele diz também de uma disponibilidade. Ou seja, quando eu falo sobre acolhimento, eu falo sobre ser para alguém possibilidade, suporte, calmaria, tranquilidade, ponto de firmeza. E isso requer que haja em mim isso. Então, eu começo a entender que não é somente uma técnica, não é algo que vem de fora para dentro somente, mas é algo que se relaciona com o externo, mas que também tem origem interna. E também tem origem externa. Ou seja, ele é vou criar uma expressão aqui, dialogicamente interno e externo. E isso tudo nos convoca, ou melhor, me convoca a pensar sobre como o acolhimento, posso dizer aqui, erroneamente, é atribuído somente a quem é da área de acolhimento, ou da área de saúde mental, ou da área de saúde, ou da área de seja lá qual for. E nós tendemos a institucionalizar o acolhimento. Só quem acolhe é o pessoal tal, é o pessoal X, é o pessoal Y. E isso, pessoal, acaba limitando. Porque em alguma situação, alguém que escuta algo assim pode se achar incapaz de acolher. Né? E aí a gente acaba também moldando esse acolher a sempre uma relação externa. Eu com outro, eu com outra pessoa ou com outras pessoas. E isso tudo vai sempre trazendo uma caixinha pronta para o acolhimento, de como ele pode ser feito. Mas também o acolhimento pode ser um autoacolhimento. Não digo que numa situação de desorganização emocional, psíquica, eu vou me autoacolher. Não é nessa perspectiva, tá? Mas é essa reflexão de que eu posso também ser acolhimento para as minhas questões, quando eu sou menos duro, quando eu sou menos autocrítico, na perspectiva de se distanciar desse ideal e se aproximar desse real. Isso vai possibilitando que eu dê espaço para as minhas questões. E esse exercício é fundamental para que eu possa estar disponível para o outro em acolhê-lo. Principalmente pela perspectiva de que eu não sou o executor de um protocolo, mas que eu posso estar vivendo um protocolo de acolhimento. Melhor, que eu posso estar vivendo uma postura de acolhimento. Porque não cabe somente ao profissional de saúde acolher, mas cabe a mim que sou filho, que sou conhecido, que sou vizinho. Porque é como se nós fôssemos, melhor, se nós fôssemos máquinas, por exemplo, né? Nós viemos de fábrica com essa característica, com essa capacidade, que é a capacidade de acolher. Ou seja, faz parte. Né? Nós temos uma tendência a nomear, classificar, organizar, dizer que é assim, que é assado, mas todos, até o contabilista, o gerente do posto, ele consegue, do posto de gasolina, né? O administrador da sua contabilidade e assim por diante. Ele também é passível de acolher. Todos nós somos.
Só que esse jeito, ou esse pensamento sobre acolher, vai estar marcado exatamente sobre a pergunta inicial do nosso episódio de hoje. Como é que eu penso o acolhimento? E isso tudo vai nos fazendo desconstruir essa prerrogativa de que é o acolhimento da profissão tal, 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 tal. Porque o acolhimento ele não é uma coisa pertencente a alguém. Ele é uma experiência do vivido, do que é real, do que a gente vive, do que a gente deixou de viver, das faltas. E o acolhimento vai ser perpassado por N questões. O modo de falar, o meu estado de espírito naquele dia ou naquele momento, a minha relação com a minha atuação profissional que acaba solicitando acolhimento aqui, acolhimento acolá. Como eu vejo aquela pessoa, quem aquela pessoa é para mim que acaba me demandando acolhimento. Se eu sou capaz de acolher, se eu já me auto-acolhi em algum momento. Ou seja, é uma coisa bem mais emaranhada, né? Uma teia de aranha, onde eu toco um ponto e mexo em outros milhares. Mas o que eu quero trazer é que o acolhimento, ele diz de um respirar fundo e de um absorver, assim, deixar-se tocar por aquilo que chega e que me pede, e que me faz uma pergunta, né? E eu exalar as minhas possibilidades de resposta em relação àquela situação. Não é também se limitar a protocolos, né? Essa palavra é muito presente na literatura, em tudo que a gente acaba imaginando, mesmo que não seja com esse nome, mas esse jeito de ser, essa receita de bolo, esse jeito de partir de algo pré-pronto, partir de algo que o outro fez. Eu acredito que acaba sendo meio que um fantasma que nos persegue e nos faz sempre questionar as coisas que são menos objetivas, mas que não são menos funcionais ou menos importantes, mas que têm uma outra conotação, uma outra configuração. E tudo isso vai sendo marcado exatamente por uma questão de perspectiva. E aí nós vamos afundando, ou melhor, mergulhando cada vez mais em perspectivas que são mais difusas na sociedade ou mais difusas no nosso meio. E assim nós vamos comprando essa ideia, ou então nós vamos deixando essa ideia ganhar. Quando eu falo comprar a ideia, é comprar a ideia do que é vendido em massa. Né? Que o acolhimento é uma questão processual, protocolar, e que diz também desse movimento, né, do cuidado. A gente acaba tocando no cuidado também, como sendo parte desse movimento de acolher, né? Que é outro mundo de situações e circunstâncias, mas que também merece a devida atenção. E o acolher, ele é um estado, ele é como se fosse um... Lembram daquele filme que traz que é sempre no final do ano que passa, né? Que é o Espírito Natal passado, presente e futuro? Ou seja, o acolhimento é essa atmosfera. Repito, essas são as minhas reflexões sobre. O acolhimento é essa atmosfera que ela toma conta a partir de alguns comportamentos, de alguma fala, mas ela já é parte daquele cenário, não é construída, não é ativada pela pergunta, pelo registro da resposta, ou pelo jeito de falar, de pegar. Não é somente técnica, sabe? É algo mais vivencial e algo mais da experiência de cada um nessa relação de contato. Esse contato com o outro, esse contato com a outra pessoa, com a outra situação, porque a gente acaba acolhendo em alguns momentos a situação, o todo, né? E isso tudo vai sendo marcado por marcado e registrado por essa experiência de contato e de descoberta, de conquista de novos espaços e novos entendimentos, ao mesmo tempo que eu acolho, que eu dou suporte, eu também recebo, eu também sou construído e construtor disso tudo. E isso é o que eu penso um pouco sobre acolhimento e queria partilhar com vocês. Fiquem bem, um forte abraço. Até o próximo momento.
No próximo